Abra a palavra de Deus, amém, no livro de Crônicas. Vamos rapidamente, porque culto de Santa Ceia é culto demorado. Então vamos abreviar o tempo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Eu vou pedir para vocês ficarem assentados, porque nós vamos ler um texto muito grande. E eu vou ler em voz audível e vocês vão acompanhar nas vossas Bíblias, ok? Mas, pastor, precisa ler tudo? Precisa. Não vamos ler tudo, vamos ler quase tudo. As partes mais importantes. O texto está em segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Fala do reinado do rei Asa, rei de Israel. Reinou em Judá, reinou em Jerusalém. Rei de Judá reinou em Jerusalém 41 anos. Há um grande ensino nesta palavra, e eu vou brevemente fazer uma outra introdução antes da leitura, para que vocês comecem a ler com foco. A introdução é a seguinte: tomem muito cuidado com as bênçãos de Deus. Deus não pode abençoar com prosperidade todas as pessoas. Esse homem aqui, chamado Asa, era um desses homens. Ele não podia ser abençoado. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo ele sabendo que aquela bênção vai ser uma desgraça na vida da pessoa, por amor à pessoa, Deus abençoa, prospera, faz tudo por ela e não dá outra. É desgraça mesmo. Há pessoas que não sabem lidar com a prosperidade. A prosperidade, em lugar de ser bênção na vida delas, torna-se destruição, laço. Mas a bondade de Deus é tão grande que mesmo assim, Deus faz questão de mostrar a bondade dele e abençoar a pessoa. Então, palavra de advertência, antes de começar a pregação. Palavra de advertência, muito cuidado com as bênçãos de Deus. Porque o diabo vai tentar usar as bênçãos de Deus sobre a tua vida para te desviar de Deus. Não são poucos os que entram na igreja para serem abençoados e depois de serem abençoados, somem. Não tem mais tempo para orar, estão agora na prosperidade. O problema é que lá o culto é muito demorado. Sabe essas conversas do diabo? Pastor prega há muito tempo, não é? Então o diabo dá 1001 argumentos para essas pessoas, para elas virarem as costas para Deus, depois de abençoadas. Esse foi o problema de Asa. Eu estou dando essa introdução para que você, na leitura, já comece a tentar encontrar qual é o foco principal do que Deus está querendo falar nessa noite. Deus aqui está dizendo: tomem extremo cuidado com as minhas bênçãos. Protejam-se das minhas bênçãos. Não deixa que a riqueza material torne vocês ricos espirituais. O diabo vai tentá-los a se transformarem em ricos espirituais. O diabo vai tentar montar na mente de vocês uma harmonia. Ah, se eu sou rico,
materialmente, então eu devo ser rico espiritualmente. Mas para ir para o inferno. O plano de Deus é nos manter espirituais. Como é que nós nos mantemos espirituais? Mantendo a nossa fé, mantendo a nossa confiança em Deus, valorizando a palavra de Deus, cuidando com os pés. Os pés falam de quê? Da nossa caminhada, da nossa jornada. Cuidado com os pés, cuidado pezinho por onde você anda. Temos que ter extremo cuidado nessa hora, na hora da bênção, A bênção de Deus é extremamente perigosa, porque o diabo vai excitar em nós, depois de abençoados, a autossuficiência. O diabo vai tentar fazer com que nós não tenhamos mais dependência de Deus. Estou sendo claro? Tudo que eu disser vai girar em torno disso. Tudo que eu disser vai girar em torno disso. Lembre-se que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele não permite, olha só que loucura, Ele não permite que mesmo já sabendo que a pessoa vai se destruir, Ele, por ser bom, Ele não permite se antecipar. Ele vai abençoar a pessoa. E a pessoa será destruída. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos enviou a sua palavra. E Ele espera que nós nos mantenhamos dignos da sua palavra. Isso é muito sério. Agora podemos ler. Diz a palavra de Deus assim: E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. 2 Crônicas 14, versículo 1. Em seu lugar reinou Asa, seu filho. E nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas, cortou os bosques e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse, a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens de escultura. Sob ele, o reino esteve em paz. Só notícia boa sobre Asa, né? Que coisa linda. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e certamente cerquemo-nas com os seus muros e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudo longo e lança, também 280.000 em Benjamim, que trazia escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Mas Zerá, rei da Etiópia, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, 1 milhão de homens.
e 300 carros. E chegou em Maressá. Então Asa saiu contra ele para a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressá. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu em resposta aos etíopes, diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, camelos. Então voltaram para Jerusalém. Até aqui, céu de brigadeiro. Tudo certo. Absolutamente certo. Sem nenhum reparo. O que eu destaco aqui de mais importante nesse texto, nessa experiência do rei Asa, é que ele obedeceu a um princípio de comunhão nossa com Deus, da comunhão dos cristãos com Deus, da comunhão do povo de Israel com Deus, que é o princípio da primeira reação. A grande pergunta que Deus faz nessa hora, só lendo esse texto, só lendo vitória, só lendo bênçãos, é a seguinte: qual é a tua primeira reação quando o inimigo se levanta contra você? Qual é a tua primeira reação quando um problema acontece no teu lar, na tua casa, com teu marido, com teu filho? Quando um problema surge de forma repentina no teu trabalho? A tua primeira reação é abrir a boca e murmurar contra Deus? A tua primeira reação é reclamar da sorte? A tua primeira reação é blasfemar? Asa obedeceu ao princípio da primeira reação. O que diz o princípio da primeira reação? O princípio da primeira reação na Bíblia, ele diz que nós precisamos reagir em primeiro lugar, seja diante de uma enfermidade que aconteça conosco, seja diante de uma tribulação, outra qualquer, em primeiro lugar, buscando a face de Deus, virando o rosto para Deus, se aproximando de Deus. Nunca procure o médico em primeiro lugar. Nunca procure o caminho do hospital em primeiro lugar. E aprenda isso de uma vez por todas. Porque há pessoas de décadas dentro da igreja que ainda não aprenderam. Na hora da luta, na hora da contenda, na hora da enfermidade, na hora em que o diabo ataca de alguma maneira, na hora que se levantam os inimigos, a tendência natural da pessoa é reclamar. A tendência é buscar o médico, a tendência é buscar imediatamente o hospital, a tendência é buscar os meios materiais de solução para o problema.
e agregar ainda a essa busca louca dos meios materiais, jogando Deus de escanteio, jogando Deus para o lado, agregar ainda uma bocarra amaldiçoada de reclamações, de maldições, de murmurações. Uau! Asa aprendeu isso. Eu espero que você tenha aprendido hoje, muitos pela primeira vez, outros já ouviram isso algumas vezes. Mas não basta aprender com a mente, com o cérebro. Tem que aprender com o coração. Tem que manter o coração preparado para na hora do vamos ver, para na hora da luta, para na hora do ataque de inopino, de surpresa, você não reaja carnalmente. Você reaja espiritualmente. Lembre-se que a única coisa que Deus exige ao homem de Deus e à mulher de Deus é a primeira reação. Tudo que Deus conta com a pessoa é com o princípio da primeira reação. A pessoa precisa entender que a primazia na vida dela é de Cristo. A primazia é de Deus. E em todas as coisas. Aleluia. Não é só nos momentos de você louvar a Deus, dar primazia a Deus, louvando a Deus por uma bênção é fácil. O importante para Deus é ver se você dá primazia para Ele no momento da luta, no momento do desgosto, no momento da decepção, no momento da tentação. É importante você compreender que Deus precisa transportar a tua luta no mundo físico para o mundo espiritual. E você é o único capaz de obstaculizar essa ação de Deus. Eu e você somos os únicos capazes de impedir o cumprimento dessa vontade de Deus. Por isso é que o diabo nos tenta com a luta. Ele nos tenta com os ataques surpreendentes, muitas vezes não estamos esperando, e ao nos tentar, ao invés de darmos a primazia para Cristo, ao invés de reagirmos espiritualmente, entendendo que Deus precisa, para Ele entrar nesse processo, pegar aquela luta no mundo físico e transportá-la para o mundo espiritual. Porque a vitória que Ele vai te dar depende do mundo espiritual, ou seja, depende da realidade espiritual que Ele vai construir. Veja que o rei Asa tinha contra ele um exército de mais de 1 milhão de homens. E ele tinha 300 mil guerreiros. Uma covardia. Ele não tinha a menor chance numa luta puramente no mundo físico. Enquanto essa luta se desprendesse no mundo físico, ele seria morto, tripudiado, humilhado. Seus exércitos seriam mortos também. Judá seria invadida e o povo seria feito escravo. Mas ele aqui agiu de uma forma espiritual. Totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Por quê? Porque ele atendeu ao princípio da primeira reação. Na primeira reação dele foi de buscar a face de Deus. Eu me lembro da palavra de Deus quando diz que
Davi, o rei Davi, um dia ele havia deixado as mulheres de seus soldados, os filhos, as famílias em Ziclag, e ele havia feito uma expedição um pouco distante, e quando ele chega em Ziclag, ele tomou a notícia de que um exército inimigo havia invadido Ziclag e levado como escravas sua esposa, filhos dos soldados. Os soldados levantaram uma luta contra Davi terrível. A Bíblia chegou ao ponto de dizer que eles pensaram em matá-lo. Chamaram ele de incompetente como líder. Não chamaram, mas pensaram. Deus leu o coração deles. E pensaram em matar Davi. Davi obedeceu ao princípio da primeira reação. A primeira reação dele foi virar o rosto para Deus. Ele não foi contabilizar o poder do seu exército. Ele não foi se socorrer da sua influência junto a outros reis, junto a outras pessoas. Ele não era rei na época. Ele não foi se socorrer da sua influência política em outros reinos. Ele obedeceu ao princípio da primeira reação. Buscou a Deus. Buscou a face de Deus. Buscou o conselho de Deus. Buscou humildemente a direção do conselho da palavra de Deus. E Deus colocou nele uma estratégia. E ele partiu para cumprir a estratégia que Deus colocou no coração dele. E matou todos os inimigos dele. E trouxe, sem perda nenhuma de vida, todos os filhos, esposas e filhos de todos os soldados dele. Nunca se esqueçam do princípio da primeira reação. Na primeira reação, Deus vê se tu é carnal ou espiritual. É na primeira reação. Na primeira reação, Deus sabe exatamente tomar o termômetro da tua e da minha espiritualidade. Claro que Deus é misericordioso. Deus pode perceber que a pessoa não obedeceu o princípio da primeira reação, não buscou a Deus, partiu direto para o hospital. E Deus, por misericórdia, estende a mão. Coisa que não vai acontecer aqui. Aqui, Asa obedeceu ao princípio da primeira reação. Ele honrou a Deus com a primeira reação. Ele não entregou seus lábios a amaldiçoar, a reclamar, a murmurar. Ao contrário, ele exaltou o nome de Deus, glorificou a Deus, usou de fé. Ouça o que Deus diz na sua palavra. Diante da luta, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando Deus diz aquele que recuar, diz aquele que não agir por fé. Quando Deus diz não agir por fé, Deus está dizendo não agir como homem espiritual. Não agir no espírito. A nossa única chance de recebermos da parte de Deus um milagre, diante de uma luta, de um confronto com os inimigos, única chance é permitirmos Deus usar a nossa condição de homem espiritual, trazer aquela luta do mundo físico e colocá-la no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual Deus vai agir. Aqui Deus agiu no mundo espiritual. E a maneira com que ele agiu, aquela maneira repercutiu no mundo físico
E ele desbaratou 1 milhão de homens. Fugiram. Foram perseguidos. Atacados por uma minoria de soldados e mortos muitos deles. Covardemente fugiram. Por quê? Por causa de um homem. O rei. O líder da nação. O líder da nação, na sua primeira reação, virou a face para Deus, para buscar a Deus. Diante de uma luta, ainda que você fique irado, desgostoso com essa luta, seja surpreendido nessa luta, ainda que você tenha partido primeiro para dar uma outra solução, intercepte a solução e volte ao princípio da primeira reação. Se mostre um homem espiritual na hora da luta, na hora da contenda. Se mostre um homem espiritual. Se mostre uma pessoa pobre de espírito, como disse Mateus, capítulo 5, versículo 3, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque seria deles o reino dos céus, perdão. Temos que nos manter pobres de espírito na hora da luta. Temos que nos manter espirituais. Aleluia. Temos que nos manter com fé, com confiança renovada em Deus. A hora da luta é a grande hora em que Deus irá provar se você é um verdadeiro adorador. Porque se você não for um verdadeiro adorador, você só adora a Deus quando tudo vai bem. Mas se você, como primeira reação, levantar um louvor em adoração a Deus, na hora da luta, na hora da aflição, na hora do problema, entenda em nome de Jesus Cristo. Deus percebe que você é um verdadeiro adorador. Mulher, disse Jesus para a mulher samaritana, a hora é chegada, mulher, em que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Seja um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora a Deus em quaisquer condições. Ele não murmura, ele não reclama, ele não blasfema. Aleluia. A murmuração é obra da carne. A reclamação é obra da carne. Como primeira reação, não dê lugar à tua carne. Se você quer o milagre de Deus. Como primeira reação, não dê lugar à blasfêmia, não dê lugar à abominação, não dê lugar à carnalidade. Não dê lugar ao mundanismo. Não dê lugar a murmurar contra Deus. Não dê lugar. Cuidado com a tua primeira reação. E isso é inflexível. Disso vai depender o teu milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele soube fazer isso num bom tempo. Num bom tempo. E foi um bom exemplo para todos nós. Mas, infelizmente, eu vou ler para vocês um versículo só, que eu queria que vocês destacassem na Bíblia. Lembram aqui no estudo quarta-feira, quando eu li para vocês um resumo de uma pregação de um pastor norte-americano? Então,
Eu disse a vocês que vocês ficariam impressionados e tentados a abraçar aquilo como uma mensagem de Deus, quando não era. E o cerne da mensagem era: te convencer que o teu problema é que você não conhece o amor de Deus. Porque, dizia o pregador, o amor de Deus é tão lindo que quando você conhecer, você vai perceber que não importa o que você faça, Ele não vai te abandonar. Rapaz, isso lota a igreja. Isso eu ouvi de um pregador americano. Naquele culto devia ter umas 50 mil pessoas, 10 mil. Não dava para contar o número de pessoas. Lota! Que notícia maravilhosa. Deus me ama tanto e de tal modo que não importa o que eu faça, Ele não vai desistir de mim. Não. Leia o versículo 2º. Melhor, vamos ler o 1º e o 2º. Do capítulo seguinte, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Disse-lhe: ouve-me, Asa, todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Vocês entendem o que eu falei? Há pregadores que, para lotar a igreja, eles usam de um estelionato espiritual. A impressão que dá é que eles estão elogiando Deus, exaltando o amor de Deus. E se você não conhecer a Bíblia, tu não tem a menor chance, vai continuar nessa igreja, para a tua própria destruição. Entenda em nome de Jesus. Deus foi muito claro: sede santos como eu sou santo. Segui a paz com todos, disse Deus, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Mateus 7:21 diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos milagres, Senhor. Jesus respondeu: nunca vos conheci. Mas por quê, Senhor? Porque vocês não fizeram a vontade de meu Pai. A vontade de meu Pai para vós é a vossa santificação. Santificação é separação. Separação do pecado, separação do mundo, separação daquilo que é podre e corrompido. Cuidado com esse evangelho falso. Muito cuidado. Porque ele soa gostoso aos ouvidos. Parece uma música maravilhosa. Só que a porta que ele está abrindo é para o inferno. Deus acabou de dizer isso para quem? Para Asa. Agora vem ler comigo. Você lê em voz silenciosa e eu leio em voz audível. Vamos ao capítulo 16. Aleluia. No 36º do ano de Asa, Baasa, que era rei de Israel. Cuidado com esses nomes, tá? Asa era rei de Judá. Aí ele põe uma vírgula e fala em Baasa.
Baasa era o outro rei de Israel. Eles eram inimigos. Ok? Subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Olha a loucura de um pastor. Muito pastor faz isso. Vai lá na tesouraria e creu. Vou comprar um apartamento novo. Mas muito, creu. Vou comprar um carro BMW elétrico. Meteu a mão no ouro da casa de Deus. Mas está cheio, faz fila. A fila é interminável de líderes fazendo isso. E não meteu a mão só no ouro do Senhor, não. Meteu na casa dele também. O diabo, ele provoca essas coisas para atenuar a culpa, né? O cara diz assim, mas eu vou tirar da minha reserva também. O que tem eu tirar da igreja? O que tem eu tirar da casa de Deus? Para atenuar a consciência do endemoniado. E enviou servos a Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei da Síria. Vamos ver para que ele enviou servos? Para que ele meteu a mão no dinheiro da casa de Deus e meteu a mão no dinheiro dele também? Olha só. Que habitava em Damasco, dizendo, acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Djon, Dan, Abel-Maim e a todas as cidades dos arredores de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a obra. Veja que o princípio da primeira reação ele não usou. Levantou-se uma nova guerra. O rei de Israel vinha contra ele. Olha que peleja para Deus. Deus é Deus dos dois. Quantas vezes dentro da casa de Deus há confronto entre irmãos? E Deus é Deus dos dois. Olha a situação que Deus se coloca, que nós obrigamos a Deus acabar se colocando. E ele, ao invés de atender ao mesmo princípio da primeira reação, agora ele não atende. Agora ele vai usar do conhecimento dele, da influência dele. Agora ele vai lançar a mão das amizades políticas, dos acordos políticos com outros reis ímpios para atacar o povo de Deus, de Israel. É o mesmo homem? É. Mas pastor, isso é incrível. Pois é. É impossível que Deus minta. É Bíblia. A beleza de Deus está nisso. Deus fala bem de nós o tempo todo que nós merecemos. E na hora que não merecer, desce o cacete também. Desce o pau firme, sem complacência. Deus não passa pano. Deus não é passador de pano. Entenda. Isso aconteceu com Asa. Ele ficou distante do princípio da primeira reação. Não buscou a Deus. Engraçado que quando foi o exército contrário,
o povo ímpio, ele buscou a Deus. E agora que era um povo que seria de Deus também, que o povo de Israel estava submetido à autoridade de Deus, não, ele não busca Deus agora. Ele vira a cara para Deus. Ele tira o rosto de Deus. Vira as costas para Deus. Por quê? Qual é o segredo desse texto que eu li, que o levou a isso? Quem responde? A prosperidade. A maldita prosperidade. Agora ele já tinha ouro saindo pelo ladrão. Era ouro sobrando na casa dele. Era ouro sobrando no templo. Agora a tesouraria já não era aquela tesouraria que as pessoas tinham que orar para manter os pagamentos em dia. Agora era uma tesouraria farta, arregaçada na fartura. Olha o perigo da prosperidade. A causa dele esquecer do princípio da primeira reação e não se voltar para Deus, a causa foi o ouro. Ele já tinha ouro. Eu já tenho ouro. Agora eu tenho ouro, agora eu sou. Não é mais Deus que é o eu sou. Ele acha que ele é. Ele acha que ele é, ele acha que ele faz, ele acha que ele pode, ele acha tudo. Por causa de quê? Por causa do ouro. O ouro agora é em abundância. A fartura de prosperidade. E a prosperidade fez com que ele virasse as costas para Deus. Porque a prosperidade, ela carrega consigo uma porta de oportunidade para Satanás. Levantar em nós a nossa autossuficiência. Autossuficiência que morreu na cruz. Autossuficiência que foi para a sepultura com Jesus, o velho homem. Autossuficiência que morreu no dia da nossa conversão. Autossuficiência a qual nós rejeitamos e prometemos fidelidade a Deus e dependência de Deus e vivermos por fé. E sabendo nós que Deus diz que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. A prosperidade fez Asa viver por vista. Ele agora via ouro, sobrando ouro. Ele se via rico, milionário, igual a Ben-Hadad. Só que Ben-Hadad era um ímpio miserável, caminhando em direção ao inferno, descendo a ladeira para o inferno. Essa é a tentação de Satanás, a tentação de fazer com que a prosperidade que Deus dá para o cristão, dá para o homem de Deus, dá para a mulher de Deus, estorve com o homem espiritual que ele é. Estorve, transforme, acabe, dilacere com a mulher espiritual que ela é. Fazendo com que ele ou ela agora passe o quê? A ter uma autoestima exagerada. Se embriague de orgulho, de soberba. O meu braço conseguiu essas coisas. O meu braço, a minha capacidade conseguiu esse ouro, conseguiu essa prata. Ouro naquela época, como hoje o ouro está meio falido. Está tomando uma surra do Bitcoin. O ouro naquela época era reserva de valor. A prata era outra reserva de valor. Entende o que é reserva de valor? Havia o dinheiro, mas havia o ouro e a prata como reserva para sustentar a riqueza da nação. Todo país tem ouro estocado, né? O Brasil tem dívida, mas um dia se levanta de novo para cair mais na frente, né? Então entenda em nome de Jesus Cristo, a prosperidade, a riqueza material tornou Asa, transformou Asa de um homem de Deus num homem rico espiritual.
fez Asa entrar em declínio espiritual. Aleluia. A ponto dele buscar não a Deus, ele busca um rei ímpio, assassino, sanguinário, que Deus já tinha sentado a vara naquele rei várias vezes. Inimigo de Israel, aquele rei. Cansou de invadir Israel para propósitos sujos. Pois ele vai buscar socorro, agora não em Deus. Como é que muda assim? Como é que um homem de Deus muda desse jeito? Como é que ele sai da condição de um homem espiritual? Ele vê o milagre de Deus destruindo um exército, 1 milhão de homens. Salva o exército dele. Ele obedecia ao princípio da primeira reação, e agora a primeira reação dele é usar de apoio político. Primeira reação é a política. Recorrer ao político mais sem vergonha, mais desonesto que havia. Como é que pode um homem de Deus se transformar desse jeito? Sabe qual é a resposta? Pode. Pode. Tanto pode que Deus deixou na Bíblia. Vamos ver a reação de Deus. Diz a palavra de Deus assim, versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente. O vidente aqui é um equivalente a profeta. A Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército da Síria escapou da tua mão. Deus tinha o plano de entregar a Síria nas mãos de Asa. Deus tinha um projeto de submeter a Síria ao domínio de Israel. Deus vem, levanta o profeta e diz: rapaz, porque você é louco, porque você é um suicida espiritual, porque você não confiou em Deus e buscou apoio do rei da Síria, todo o plano que eu tinha com você, ser senhor também da Síria, agora eu revogo. Como pregar para o povo de Deus? Deus não muda. Deus te ama tanto que Ele não muda com você, mesmo que você mude. Filho do diabo. Oito. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Vamos ver, Deus usou de misericórdia. Deus pegou o profeta e falou: senta a vara nele. Não liga para ele que é rei, não. Tu é profeta, a unção dele é uma, a tua é outra. Usa a tua unção e senta o chicote nele. Mete a minha palavra nele. Esse mal agradecido do inferno. Me buscou quando não tinha ouro. Me buscou quando não tinha prata. Foi conseguir um ourozinho, já me rejeitou. Isso acontece dentro da igreja, gente. Pessoa entra aqui, tem uma aqui, já está há anos longe daqui, mas eu nunca mais me esqueci dessa mulher. Ficou aqui anos, mas pedia para um orar, para outro orar, para outro orar, para outro, porque ela tinha uma ação na justiça grande, né? Bilionária, que ela ia viver o resto da vida dela sem trabalhar. E todo mundo orava, né? E o dia que ela recebeu a ação, fugiu da igreja. Eu uma vez peguei ela aqui orando, ela reclamando que só tinha: Senhor, só tenho 48 sapatos, 49. Falei: filha da mãe,
Só a minha mulher tem mais do que ela. Terrível, cara. Né? Não conheço outra mulher. E aí feliz, reclamando com Deus aqui de joelho. Mas anos aqui dentro, anos, dando trabalho para um bando de gente. Marilene é uma das que sabe dessa história. Aí depois eu procurei ela, né? Não consegui encontrar de jeito nenhum. Aí procurei as amigas. Mas por que ela foi embora da igreja? Qual é a razão? Porque ela não quer dar oferta, pastor. Mas quem está cobrando oferta? Meu Deus do céu. Olha que loucura, que demência. Abandonou Deus. Abandonou casa de Deus, abandonou tudo. Você entende a prosperidade? O perigo que ela é, a bênção de Deus, que Deus dá com todo o amor, o perigo que é. A pessoa prefere ir para o inferno por causa do ouro. A paixão pelo ouro, o amor ao ouro, o amor à prata, o amor ao patrimônio, o amor ao dinheiro. A Bíblia chega ao ponto de dizer, né? O dinheiro não é a raiz dos males. A raiz dos males é o amor a ele. Verdadeiro amor, paixão. Não consegue viver bem. Deus ainda usou de misericórdia. Levantou o profeta. Olha o que esse abençoado vai fazer. Porém Asa indignou-se contra o vidente. Lançou o vidente na casa do tronco. Amarrou o cara no tronco. Não botou numa prisãozinha não. Meteu ele de braços e pernas amarrado no tronco. Porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E ficou tão cheio de empáfia, tão cheio de orgulho, tão cheio de autoestima exagerada, que amarrou no tronco o profeta e ainda perseguiu parte do povo. Versículo 12. A morte de Asa. Muito cuidado com o local das doenças no teu corpo. Eles pregam o evangelho. Você vai ver isso aqui. Muito cuidado. Uma doença no pé quer anunciar uma coisa. Uma doença na cabeça quer anunciar outra. Uma no coração quer anunciar outra. Vem comigo. Só fica com essa palavra por enquanto. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus... Mas que coincidência, por que o pé? Vamos descobrir. A sua doença era extremamente grave. Mas doença grave no pé? Jesus amado. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Filha da mãe. Ele abandonou de vez. Ele abandonou de vez o princípio da primeira reação. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais. Morreu no ano 41 do seu reinado. Uau. Pé, fala do teu caminhar com Deus. Pé, fala do teu caminhar. Deus estava pregando o evangelho para aquele infeliz até na doença. Quando Deus permite que Satanás aloje um câncer, sei lá, trombose, não sei, no pé do camarada. Quando Deus permite ao diabo que coloque aquela enfermidade extremamente grave no pé do camarada,
era um outro evangelho, agora um evangelho de ver, porque o problema dele estava na visão, ele estava vendo ouro, ele se corrompeu com o ver, ele estava vendo a prata, ele ficou influenciado pelo ver, detectar a prata e o ouro. Aí agora, a última tentativa de Deus é permitir o diabo coloque aquela enfermidade terminal nele. Deus poderia voltar atrás? Poderia. Qual é o rei de Israel que Deus voltou atrás? Ezequias. Isaías, vai lá no palácio falar com o rei. Diga para ele consertar a casa espiritual dele. Se ele não consertar, ele vai morrer daquela doença. Diz na cara, seco dele. E ele disse: Rei Ezequias, Deus me mandou aqui para te dizer que é necessário olha para frente, que é necessário aleluia, voltar atrás e consertar a tua casa espiritual. Senão tu vai morrer dessa enfermidade. Parecida a situação. Deus queria ver a decisão dele. O que Ezequias fez? Virou a cara para a parede, confessou seus pecados, reconheceu que realmente a casa espiritual dele estava uma bagunça, se arrependeu. A Bíblia diz que Isaías ainda não havia deixado o palácio. Deus rapidamente falou no ouvido dele: volta, avisa para ele que eu ouvi a oração dele e que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Uau! Ele estava condenado à morte. Este aqui estava condenado à morte. Deus levantou o profeta para repreendê-lo. Ele pega o profeta e joga no tronco. Tudo por causa da prosperidade. Agora eu não vou ler não, só vou citar. Lá no capítulo 20, fala do filho dele que vai assumir o trono com essa morte, chamado Josafá, um dos maiores reis de Judá. Tudo de bom que esse homem ensinou para o seu filho, ele aprendeu. Engraçado, né? O filho normalmente ele não aprende só as coisas boas do pai, as ruins também. Mas há filhos que são exceções. Há filhos que só aprendem os exemplos bons de seus pais. Os maus ele não copia. Josafá não copiou os exemplos ruins de Asa, seu pai. Copiou os bons. Josafá passa pelo mesmo funil, pela mesma peneira, pela mesma moenda que Asa passou. Levantou-se um exército de milhares, 1,5 milhão quase de homens contra ele. Mas ele aprendeu do seu pai o princípio da primeira reação. E na primeira reação dele, quando ele viu os exércitos vindo contra ele, ele voltou-se para Deus e pediu socorro a Deus. Deus bradou através do profeta para ele, dizendo: olha, Deus manda aquietar teu coração. Nessa guerra tu não tem que guerrear. Deus vai guerrear no teu lugar. Tu não terá que gastar nem uma gota de suor, nem de sangue, porque Deus vai pelejar. Olha o poder do princípio da primeira reação. O poder de pegar uma guerra física, levá-la para o mundo espiritual e vir o milagre do mundo espiritual. Dá para entender? Não intercepte esse processo.
não intercepte. Se o teu coração é preso a alguma riqueza, é preso a algum patrimônio, é preso a algum dinheiro, é preso a alguma fama, status, sucesso, se o teu coração é preso a isso, a ordem de Deus é nessa manhã: desprende o teu coração. Desprende o teu coração. Porque junto com a riqueza vem uma provação que já derrubou milhões de homens de Deus. Asa foi um deles. Saul foi outro. E outro, e outro, e outro. A Bíblia não cansa de mostrar homens inicialmente tremendos de Deus, que o poder, o fascínio do poder político, o fascínio do poder material, o fascínio da riqueza embriagou-os de tal modo que assassinou o homem espiritual deles. O homem espiritual que era para ser mantido na pobreza. Na pobreza significa um homem totalmente dependente de Deus, completamente espiritual. Não, a riqueza, a opulência gerou o orgulho, que gerou a soberba, que gerou a autoestima exagerada, que acabou por gerar a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual é obra de maldição. Ela gera autossuficiência. Você vira as costas para Deus. Mesmo que a tua mente, a tua alma esteja dizendo para você: nenhuma dessas coisas me sobrevirá. Ponha em dúvida isso. Duvide. Maldito o homem que confia no homem. Entende? Não confia no poder da tua carne. Não confia. Mantenha-se pobre espiritual, dependente de Deus. Lembre-se, cada luta nesta vida vai demandar de você obediência ao princípio. Primeira reação. Cuidado com a primeira reação. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a majestade para todo sempre. Amém? Coloca a mão direita no teu coração em nome de Jesus. Pai, eis aí teus filhos, Pai. Obra de tuas mãos, Senhor, no Calvário. Obra de teus pés, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Obra de teu sangue. Olha o resultado. Estão na tua casa, Pai. 2000 anos depois, estão buscando a tua face, Pai. Mas não deixa que eles busquem como Asa buscou, Pai. Só buscou enquanto precisava de ti. Só buscou enquanto a riqueza não chegou. Só buscou enquanto havia necessidade. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, não deixa, Pai. Tira o amor ao dinheiro, Pai, do coração, Senhor. Tira o amor à riqueza do coração. Tira, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Gera em cada um deles pobres espirituais que dependam de ti sempre, Senhor. Sempre homens espirituais orando. Asa parou de orar, Senhor. Asa parou de jejuar, porque agora ele tinha ouro, agora ele tinha prata, agora ele achava que não precisava mais orar, precisava mais jejuar. Agora tem uma casa própria, não vive mais pagando aluguel, não precisa mais orar. Agora não precisa mais vir à igreja. Afinal de contas, aquele careca rouco, ele demora muito pregando. E tá verão agora, entende? Agora a carne fala mais alto. Pai, não deixa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vence essa peleja, Pai. Vence com teu espírito, Pai. Com teu espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Usa a tua unção, porque a tua unção também estava no rei Asa, Pai. Também estava no rei Asa. E o rei Asa estragou a tua unção nele, Pai. Em nome de Jesus, não deixa ninguém estragar a sua unção, Pai. Não deixa ninguém estragar o teu espírito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá vitória sobre vitória, Pai. Dá prosperidade nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Mas que a tua igreja aprenda, Senhor, a fazer da prosperidade uma escrava, não uma senhora. Não uma senhora. Fazer do dinheiro um escravo, não um senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. O dinheiro virou um senhor no teu lugar, na vida de Asa. Oh, meu Pai da glória. O ouro virou um senhor. A prata virou a senhora. A prosperidade virou uma senhora, Pai. Não, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Capacita teus filhos a escravizarem o dinheiro, a escravizarem a prosperidade, meu Pai. Capacita teus filhos, meu Pai, a continuarem como homens espirituais, mulheres espirituais, meu Pai da glória. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus, para que eles não venham impedir os teus milagres, Pai. E não tenham os seus dias na terra consumidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o coração do teu filho. Abençoa o coração da tua filha, Pai. É dia de Santa Ceia. Que cada um possa, Senhor, cear dignamente na tua presença, Senhor, para louvor da tua glória. Em o nome de Jesus Cristo. Que todo o povo de Deus diga amém. Alguém quer aceitar Jesus entre nós? Pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida.